Deus seja louvado nesta manhã de domingo aqui. Hoje nós estamos em fevereiro e temos a certeza que Deus está agindo na nossa vida. Temos a certeza que Deus está cuidando. Por quê? Porque Ele tem nos revelado a vontade dEle aqui na terra. E nós, quando temos a revelação, nós temos que fazer, obedecer. Porque foi por causa da desobediência que todo o mal entrou aqui neste mundo. E a mensagem hoje fala sobre isso. A desobediência, ela fortalece a iniquidade. A desobediência fortalece a iniquidade. E eu quero trazer essa mensagem, vocês vão entender dentro da palavra que realmente o que é iniquidade de uma forma bem ampla, agora dentro de uma história, de vários personagens que estão na Bíblia. E se Deus deixou, é porque tem sim o seu significado e a sua importância. Essa mensagem, ela está baseada em 1 Samuel, capítulo 8, de 1 a 6. Começa assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos liderem, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. Então, veja, Samuel, nós vamos voltar depois lá no final, na vida de Samuel novamente, para vocês entenderem. Samuel, ele foi um ótimo sacerdote, mas um péssimo pai. Isso tem acontecido muito nas igrejas, pastores, que não têm levado seus filhos no caminho, não têm ensinado. Ele foi um ótimo sacerdote, porém, como pai, nós vimos, ele não pôde dar a eles a direção correta, alguma coisa aconteceu, nós vamos entender lá no final, porque que ele foi um péssimo pai, e porque hoje muitas pessoas, apesar de ser bons sacerdotes, pregadores, mas são péssimos maridos, são péssimas esposas, porque tem mulheres também que pregam, e são péssimos pais e péssimas mães. Estão fazendo a obra de Deus. E nós vamos ver que por causa disso aqui, por causa desse homem chamado Samuel, vai trazer muita maldição no futuro para as pessoas. Muitas pessoas vão sofrer por causa de Samuel, por ter sido um péssimo pai, mas foi um ótimo sacerdote. Então, quando a gente prega sobre iniquidade, as pessoas não entendem. Mas hoje vocês vão ter a visão. E principalmente aquela pessoa que se diz crente. Hoje tem muita gente dizendo: eu sou evangélico, eu sou crente. Mas e os filhos, como estão? Você precisa saber. Se você é um bom pai, você pode ser um bom crente, obedece, vem na igreja, participa, ajuda na obra. Como crente, você é excelente. Mas talvez você seja um péssimo pai, uma péssima mãe, porque os seus filhos não estão andando no caminho do Senhor. Como Samuel fez. Eu sei que mexe, é duro, mas nós precisamos ouvir a verdade. Se você não conhecer a verdade, como que você vai mudar? Como que você vai destruir este mal que está agindo na sua família? Se você não conhecer por que veio esse mal na sua família, como você vai mudar? Tem muita gente dentro da igreja que está aí sofrendo, mas acham que estão agradando a Deus. Provavelmente sim, fazendo a obra, mas estão desagradando a Deus como que?
como pai e como mãe. E a família é muito importante para Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Deu para entender, irmãos? Que adianta eu ser um bom sacerdote, mas se eu negligenciar a minha família, eu já fui cortado do reino de Deus. Porque o Senhor diz que aquele que não cuida é pior do que o infiel que está lá no mundo matando, roubando, destruindo. Está na sua Bíblia isso. E nós precisamos prestar muita atenção. Que o foco de Deus é a família e sempre será a família. Que a família é o resumo, né? É a pequena célula onde deve ter tudo aquilo que Deus ensinou. E hoje nós não temos visto isso. E é por isso que o povo está sendo destruído. E o que o inimigo está fazendo hoje? Né? Usando governos aí para criarem leis contra a família. Aborto, união estável do mesmo sexo, assim por diante. Vamos acabar com a família, que nós acabamos com todo mundo. E é verdade. Acabou com a família, acabou com a criação dos filhos. Vocês vão ver aqui, acabou, irmãos. Deus, ele tinha autoridade direta sobre o povo. Deus falava com Samuel e Samuel falava com todo mundo. Então a voz de Samuel era a voz de Deus aqui na terra. Porém, todo sacerdote, o próximo sacerdote tinha que vir dos filhos. Mas aí o povo olhou e viu, não, nós não podemos ser liderados por essa cambada que está fazendo coisa errada aí. Foi lá falar com Samuel, falou, ó, Samuel, não dá. Aí eles começaram a olhar para o mundo, para as outras tribos, outros povos. E todos os outros povos, por não ter Deus guiando, tinham um rei. Não existia rei em povo de Israel. E eles falaram, olha, já que você não tem descendente para nos guiar, nós vamos querer fazer como o mundo faz. Vamos ter um rei. Ou seja, quando você cria um rei, irmãos, para te liderar, você está traindo Deus. Quando você cria uma liderança para te direcionar na sua vida, você está traindo Deus. Esse é o maior pecado. Nós vamos entender isso quando nós chegarmos em Davi, né? Porque Davi tinha um coração segundo Deus, mas ele tinha um probleminha muito grande, que não deixou ele ser o que ele deveria ser também. Mas vamos lá. Samuel, bom sacerdote, porém, um péssimo pai. O cumprimento dos deveres de um rei, sacerdote ou um pai dentro de uma família é de ser obediente. É de ser obediente à palavra de Deus para que as bênçãos do Senhor cheguem na sua família e nos seus descendentes. Então o inimigo, ele não, é aquilo que eu tenho falado muito, ele não está preocupado, irmãos. Você acha que o diabo está perdendo energia contra nós? Não. Ele só fica observando, coloca um probleminha no pai. Pronto. Ele deixa de ser pai. Acabou. Já destruí. Coloca lá um probleminha na mãe. Pronto. Já destruiu a família. Acabou com toda a descendência. Foi o que fez. Colocou um problema. Ah, mas pode ir para a igreja. Deixa ir para a igreja. Deixa dar aleluia, glória a Deus, cantar, pular, fazer a obra. Ser sacerdote. Deixa. Porque eu já tenho a família deles na minha mão. Porque a mulher não está sendo como mulher, o marido não está sendo como marido. Pode ser um bom crente. As pessoas não se abstêm essas coisas, como Samuel. Nós vamos ver que isso vai repetir lá na frente novamente. O que marca uma aliança com Deus? O que marca você realmente ter uma aliança com Deus e com os homens? É a questão da obediência. O segredo maior chama-se obediência. Hoje as pessoas falam e não cumprem. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Fora disso é uma procedência maligna. Acabou, irmãos. Você já deixou uma maldição entrar na sua vida. Aquela mensagem que nós colocamos no nosso YouTube, que eu falei sobre ela, que é diagnóstico médico versus a palavra de Deus, a parte 2, né, que vai ter a parte 2 também, tem a parte 2,
ela vai explicar muito isso. Então, assista essa mensagem, assistam as duas, mas essa segunda vai falar do que eu estou falando agora. Então, irmãos, as pessoas não, a desobediência, ela é a porta para entrar a maldição e fortalecer a iniquidade que já existe dentro de nós, todos nós temos. A desobediência é que faz com que a iniquidade cresça, se alimenta, porque por causa da desobediência, né? Por isso que o Senhor diz, sujeitai-vos a todas as autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Não importa onde você esteja trabalhando, dentro de casa tem uma autoridade chamada Pai. Ele é a maior autoridade. Não existe apanhe, como muitos lares existe. Quando existe apanhe, já está destruído aquilo. Observe os filhos de uma casa que tem pãe, por mais que se esforçam. Por isso que o inimigo luta para ter divórcio, por isso que o inimigo luta de todas as formas para destruir. Né? Ah, mas quando falta o pai, nós temos o pai, um criador. Outra coisa que hoje eu estou observando muito na vida dos crentes, irmãos, Deus ele é duas personalidades, ele tem duas personalidades. Ele é Senhor e ele é Pai. O Pai é aquele que dá todas as coisas para a gente. O Pai não nega nada. Tudo que pedires em oração, crendo, tê-lo-eis. O Pai não vai negar nada para nós. Mas Ele também é Senhor. O Senhor é aquele que disciplina. Uma coisa que nós podemos observar hoje nas famílias de hoje, vocês não veem mais os filhos se dirigindo aos pais como Senhor. A palavra Senhor quer dizer meu dono. Então hoje as crianças são criadas só com o pai, aquele que dá as coisas, aquele que dá as coisas, aquele que dá as coisas, aquele que supre a necessidade, aquele que dá o dinheiro, aquele que compra o telefone, aquele que dá o brinquedo. Ah, eu quero o pai. Quando essas pessoas vêm para a igreja, elas não querem o Senhor porque elas nunca tiveram contato com o Senhor, aquele que disciplina, aquele que coloca a ordem. Quando o Senhor disse lá em Mateus 6,33, ali está falando dos dois, o Senhor e o Pai. Buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Esse é o Senhor que está falando. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí é o Pai que está falando. Hoje as pessoas vêm à igreja só que é o Pai, aquele que dá. Me dá carro, me dá saúde, me dá dinheiro, me dá isso. Mas o Senhor diz, não, primeiro disciplina. Primeiro conhecer o Senhor. Primeiro você tem que se colocar como filho, mas servo do Senhor. É o que o Senhor fala, é que você tem que obedecer primeiro. Primeiro obedeça, para que depois você receba. Então, essa mensagem que eu passei, diagnóstico versus palavra de Deus, parte 2, vou falar sobre isso, né, da obediência e da desobediência. Voltando aqui. O que marca uma aliança, então, é a obediência. Sem obediência não tem aliança, irmãos. Aliança com o rei Davi. 2 Samuel 7, versículo 12 a 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, olha lá, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Essa conversa Deus está tendo com Davi. Falou, olha, teu filho vai ser um dos teus filhos que vão construir o templo, não vai ser você. E veja o que aconteceu com Saul. Quem que escolheu Saul? Naquela discussão com Samuel, eles pediram o quê? Pediram um rei.
vamos ter agora uma pessoa que vai governar a nossa vida. Não queremos mais Deus governando a nossa vida. O que nós queremos agora é um rei governando a nossa vida. Mas tudo isso por causa de um crente, um sacerdote, que não cumpriu o seu papel de pai. Nós vamos entender isso, por que ele não cumpriu lá no final. Então, o que acontece? Vem então o rei Saul. Qual foi a primeira coisa que o rei Saul fez? Desobedeceu, quebrou a aliança que Deus havia feito com ele. Não cumpriu aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Poupou, né? Quem não deveria poupar do despojo, era para destruir tudo, e ele poupou até o rei. E aí Deus falou: me arrependi de ter colocado este homem como rei. Nesse momento o Espírito de Deus sai de Saul, porque ele era ungido, e Deus manda ungir Davi, criança. E Saul começa a manifestar a iniquidade que está dentro dele, a maldade. E todo mundo já conhece o que Saul fez e como ele morreu e o que aconteceu com sua família. Fez muitas alianças erradas, assassinou muitas pessoas. Por quê? Porque quebraram aquilo que Deus havia estipulado, né? Ele quebrou, ele desobedeceu. E quando há uma desobediência, há um fortalecimento da iniquidade que habita dentro de nós. Todos nós temos uma maldade dentro de nós. Quem não sente raiva, ódio, né? Quem não sente vontade, às vezes, de dar um pescoção em alguém por causa de alguma coisa. Quem, às vezes, não sente uma vontade de vingança. Então, a desobediência, ela vai fortalecendo isso dentro das pessoas. Por isso que cada vez mais nós temos visto isso acontecer. A gente olha para uma pessoa e fala: pô, mas como que uma pessoa pôde fazer isso? Como que um filho pôde fazer isso com o próprio pai? Como que puderam? Por quê? Eles nunca tiveram Senhor, nunca tiveram disciplina, e a iniquidade por causa... Quem não tem disciplina é o quê, irmãos? Desobediente. Mas por que eles são desobedientes? Porque não tem disciplina. A disciplina dá limitação para nós. A palavra de Deus nos dá limitação para nós também. As leis que existem no nosso país nos dá limitações também. Então, por que temos leis? Por que temos regras? Né? Por que existem leis? Para que haja limite. Senão, o povo pega o carro aí, vai andar 200 por hora na pista e vai matar muita gente. Então, existem regras. O que nós podemos e o que nós não podemos. A palavra também. E dentro da casa, qual que é a regra? É aquela que o pai e a mãe aprende dentro da palavra. Ensine o seu filho no caminho que deve andar, pois até a velhice ele nunca irá se desviar. Nós temos um manual para criar famílias, criar pais. Temos manual como ser pai, como ser mãe, de acordo com a vontade de Deus. Aonde está esse manual? Bíblia Sagrada. Por isso que o Senhor diz: erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. Tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro é por falta de conhecimento. O povo não tem conhecimento e o povo fica à mercê daqueles que têm conhecimento. A história, ela nos traz riquíssimas instruções sobre o que está acontecendo. Para você entender o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, você tem que voltar em 1982. Aí você vai entender tudo o que está acontecendo hoje. E o povo, nem na escola gosta de ir. Se tem uma matéria que eu amo é a história, porque a história eu tenho tudo. A Bíblia é um livro de história também. Mas essas histórias, elas nos mostram a verdade. Vamos lá. Então ele fez essa aliança com Davi. Aliança, depois nós sabemos que Davi morre. Quem que é o rei que vai reinar em Israel? Vai ser Salomão. E Deus vai e faz uma aliança com Salomão. E eu vou falar uma coisa de Salomão, depois eu vou voltar um pouquinho em Davi para a gente entender. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 a 7. E se você andar segundo a minha vontade, falando para Salomão já, veja que Salomão teve uma visitação, uma visita do próprio Deus com ele, através de um sonho. Com integridade, de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi.
Veja que Deus sempre chama atenção para o coração de Davi. Se fizer tudo o que ordeno a você, se há uma condição, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Mas se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, se você ou seus filhos se afastarem de mim, veja, por que afastaram? E não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrei ao meu nome, Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. Veja que Saul teve uma visitação íntima de Deus e deu a... Imagina se nós tivéssemos isso, né? O próprio Deus vir falar com a gente e dar todas as ordens. Mas tem gente que pode ouvir Deus, irmãos, falando com Ele ao vivo, que vão continuar desobedecendo. Por quê? Porque a iniquidade dentro dessa pessoa já tomou como se diz, já tomou o controle dentro dela. Eu digo a vocês uma coisa, não digo da minha cabeça, digo daquilo que está escrito. Há pessoas hoje que nunca irão se converter, porque a iniquidade já está num nível muito alto dentro dela. E pior que muitos desses já estão fazendo até a obra de Deus. A Bíblia diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor a Deus é aqueles que me amam, são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Então nós vemos hoje muito crente, mas todos desobedecendo os mandamentos de Deus. E não tem nenhum tipo de remorso, não tem nada, não se arrepende, continuam fazendo. Então isso tem trazido o quê? Apostasia. As pessoas não estão mais crendo em Deus, estão criando um outro Deus, que é o Pai, e esse Pai tem que dar as coisas, você vai receber. Aí entrou dentro da igreja coach, entrou dentro da igreja terapia, psicologia, entrou um monte de coisa dentro, né? Autoajuda. Hoje a igreja que tem mais é isso do que palavra de Deus, que poder de Deus através do Espírito Santo. E por que isso está acontecendo? Por causa da desobediência das pessoas. O Senhor falou: olha, eu faço uma aliança com você como eu fiz com o teu pai. Eu fiz com o teu pai. Mas se você desobedecer também, vai acontecer coisa ruim. E desobedeceu. E trouxe coisa ruim. Deixa eu abrir um parênteses aqui para Davi. Por que Davi aprontou, tinha um coração segundo Deus, mas ele aprontou algo ruim? Vamos lá em 2 Samuel 12, de 1 a 13. Vamos ler essa historinha aqui para a gente lembrar que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. O que é uma iniquidade? Todos nós temos. Davi tinha iniquidade? Tinha iniquidade. Mas o coração dele era de Deus. Eu vou mostrar para você o que é uma pessoa que tem um coração segundo a Deus, mas tem iniquidade. E o que ele faz de errado. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Aí já é Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha, que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu, com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas e dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira,
contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Meu Deus. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei a outros, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Aí é o Senhor que está falando, né? O pai é aquele que deu. Então Davi disse a Natã, olha aí o que Davi disse para Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor te perdoou. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, qual foi o pecado dele? Insultar o Senhor. O menino morrerá, que foi o filho dos dois aí, dele de Betseba. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Irmão, quem que pagou o preço? O filho. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Presta atenção. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor, o adorou e, voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros perguntaram: por que age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuasse e chorasse, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor, quem sabe, né? O Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, porque deveria jejuar? Poderia trazer de volta a vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, foi lá para a mulher, e deitou com ela e fez mais um filhinho, Salomão. Ele estava preocupado com o pecado que ele fez, irmãos? Não. Ele fez tudo o que tinha que fazer como sacerdote, como pai, jejuou, papapá. Deus quis assim. Comeu, perfumou, tomou um banho, papapá, foi lá: Bete, vem cá, Bete, vamos fazer um outro filhinho. E fez Salomão. Irmãos, Davi tinha um problema muito grande: iniquidade. E a iniquidade de Davi era na área sexual. Lá em Salmos 51, 5, acho que é isso. Ele disse, Davi: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Presta atenção, como que uma criança pode ser
formada em iniquidade. Como que uma criança, dentro do ventre, pode pecar? O que ele não sabia, ele estava dizendo o seguinte, que olha, eu fui concebido com pecado. Quando meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento, está lá. E em pecado me concebeu minha mãe. Agora presta atenção, como que uma criança, ela pode ser concebida em pecado? Quando há adultério, quando há fornicação. Isso mostra que Davi não era irmão legítimo de todos os seus irmãos. Davi era ruivo, os irmãos não eram. Davi era baixinho, os irmãos eram altos. E Deus escolheu justo ele. Então Davi, ele foi concebido através de um adultério. Porque ele foi concebido em pecado. Ter relação sexual com a esposa não é pecado. Conceber um filho dentro do casamento não é pecado. E é por isso que a área de sexualidade na vida da família de Davi era muito forte e eles não conseguiam dominar. A iniquidade, quando ela está fortalecida por bastante desobediência, e além dele desobedecer, ele matou Urias, derramou sangue, então aquilo fortaleceu. Mas ele se arrependeu? Se arrependeu. Deus perdoou. Mas o Senhor diz, a espada nunca mais vai sair da sua família. A primeira coisa que acontece, o filho que eles conceberam no pecado, morre. E aí vem Salomão, que é filho de Betseba, e se torna rei. Salomão teve quantas mulheres? Ele era um pervertido sexual. Nós vamos ver que Aminon teve um relacionamento de incesto com a própria irmã Tamar. Então veja que a prostituição, o sexo fora da normalidade, entrou nessa família. E trouxe muitos prejuízos e para a descendência. Mas o coração dele, presta atenção, o coração de Davi era de Deus. Por quê? Quem é que tem um coração segundo a Deus? Aquele que não tem um outro Deus. Aquele que não cria outro Deus. Ele pecava, ele pecou, todos nós pecamos. Mas nós não podemos ter um outro Deus. Eu vou chegar nessa parte daqui a pouco, para vocês entenderem. Vamos agora. O pacto que ele fez, Deus com Salomão. 1 Reis 9, isso aí nós já vimos, né? Já vimos. Então vamos lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. O pacto que ele fez com... o pacto que ele fez com Salomão, houve as brigas entre os irmãos e se dividiu o povo de Israel. Viraram duas nações, o povo de Judá e o povo de Israel. O povo de Israel foi governado por um dos filhos de Salomão, chamado Jeroboão. E ali tinha 10 tribos de Israel, eram 12. Das 12, 10 foram com Jeroboão para o norte. E ali ficaram. E aí o que aconteceu? Passaram a ser liderados por Jeroboão e se tornou reino de Israel. Aí o Roboão, era um outro filho de Salomão, ficou com as outras duas tribos. E ali ficou lá no sul, aonde tinha Jerusalém, aonde tinha o templo. Eles ficaram ali. E ali, com duas tribos, ele reinou. E ali passa a se chamar reino de Judá. As outras 10 com Jeroboão passou a chamar reino de Israel. E essa com Roboão passa a se chamar reino de Judá. Por que isso é importante? Vocês vão entender. Porque Jesus veio da onde? Da tribo de Judá. A tribo de Judá ficou aonde? Na terra prometida. Adorando quem? O Senhor, o único Deus, aonde? No templo que nós chamamos de templo de Salomão, né? Não é templo de Deus, é templo do Salomão, não é templo de Deus. Até aí vocês precisam ter entendimento sobre isso. O que isso quer dizer? Criar um outro Deus, um outro sacerdote chamado Salomão. Porque deram o nome a um templo a ele. Na minha Bíblia está escrito em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, eu sou o seu dono. A minha honra e minha glória eu não dou a ninguém, nem a pessoa nenhuma, e nem as imagens, e nem as esculturas. O que Salomão fez, irmãos? Salomão criou um monte de deuses com as suas esposas
pagãs, teve muitas esposas, e ele criou o altar. E no final da vida dele, ele passa a adorar a outros deuses. O coração de Salomão não era de Deus. Por quê? Porque ele criou outros deuses. Você acha talvez que você seja de Deus, mas o teu coração criou um outro Deus. Vou dar um exemplo rápido. Você tem problema financeiro, o que você corre todo dia atrás de dinheiro? Então, Mamon é o seu Deus. Quando você cria um outro Deus para adorar, para te servir, você está tirando de Deus a autoridade sobre a sua vida. Salomão, ele buscou dinheiro. Ele fazia com que as pessoas trouxessem 666 quilos de ouro como impostos de todas as tribos. Está na sua Bíblia isso. 666. E lá no Apocalipse nós vamos encontrar de novo 666. O que é o 66? É uma condição, uma obrigação que você vai ter financeira. Daqui um tempo vai acontecer isso. Aonde quem não tiver certas coisas não terá direito de comprar. Quem não tomou certas coisas não vão poder comprar e assim por diante. Eles estão dando veneno para depois vir com remédio. Falou, quem não tomar esse remédio, esse veneno que foram colocados aí vai te destruir. E a pessoa vai ficar doido. Eu quero esse remédio. E vai colocar a marca 66. Você não vai poder comprar, você não vai poder ter nada, porque você não tem essa substância que resolve todo o problema da humanidade. E aí o que vai acontecer? Só aqueles que são de Deus que realmente vão resistir a todas essas coisas. Estão preparando tudo isso. É bíblico e não tem como a gente fugir. Vai acontecer o governo do anticristo. Está muito perto. Mas voltando aqui, vamos ler isso aqui. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Aí é o 37, né? Versículo 38. Se você fizer tudo, isso aqui ele está fazendo, irmãos, uma aliança agora com Jeroboão. Quem é o Jeroboão? Aquele que pegou 10 tribos e foi para o norte. Foi para o norte, com as 10 tribos. Mesma aliança que ele fez com Davi, mesma aliança que ele fez com Salomão, ele está fazendo agora com Jeroboão, como rei. Se você fizer tudo o que eu ordeno, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, e obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o seu servo Davi. Davi, ele pecou na prostituição, mas ele obedeceu toda a palavra de Deus, todos os mandamentos. Como rei, ele foi um excelente rei, porque ele só servia a Deus. Mas a iniquidade da prostituição do pai e da mãe era muito mais forte. Quando ele viu aquela mulher maravilhosa tomando banho, nua, aquilo despertou, e a iniquidade te cega, a iniquidade faz com que você não ouça Deus. Isso está lá em Isaías 59, versículo 1. Presta atenção. A iniquidade te cega e não deixa você ouvir Deus. Está aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque quando você dá vida à iniquidade, você peca. E a Bíblia diz lá em João 9 que Deus não ouve aqueles que estão no pecado, só aqueles que estão temendo a Deus. Amém? Então ele fez uma aliança com Jeroboão, como ele fez com Salomão, como que ele fez com seu avô Davi. Mas Jeroboão tinha o que, irmãos? Iniquidade. Voltando aqui. 1 Reis 14, versículo, nós lemos, 1 Reis 12, 26 a 30. Olha o que aconteceu. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Qual que era a dinastia de Davi? Era lá no sul, tribo de Judá, onde estava Roboão. Por quê? Porque o povo lá adorava a Deus no templo. O povo lá continuou debaixo das leis de Davi. Esse povo não. Esse povo já foi para o norte e começou a ter outro tipo de pensamento, por causa que o seu rei
começou a fazer besteira. Esse povo, se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, o Roboão, o irmão dele, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. E o que ele fez? Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Para de ir lá em Jerusalém adorar a Deus, para com isso. Olha, 2 bezerrão de ouro, novo Deus nosso. Esse aqui é aquele lá que foi feito lá o povo de Hebreu fez lá no deserto, com Moisés, o Arão. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Aí mudou a história, perverteu, né, a palavra de Deus e fizeram 2 deuses. E aí o que acontece com ele? Aí está no versículo 28, vai até o 30. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Então veja, irmãos, o medo de perder o povo, porque o povo vai lá em Israel para adorar o Deus. Vai chegar uma hora que eles vão, e como que está? Nossa, nosso rei aqui, o Roboão, gente fina, continuou com o mesmo legado do rei Davi. E vocês lá, ali o negócio está feio, viu? O negócio está feio, porque está tudo fora da palavra, está fora da lei. Inventaram 2 deuses lá. Não pode fazer outro Deus, a lei diz, está lá nos mandamentos. Aí o povo, ele ficou com medo do povo e fez lá outros deuses. E aí o que aconteceu? Perverteu o povo. Esse povo sofreu muito. Esse povo, toda a descendência deste povo, vieram outros reis, né? Aí nós vamos falar desses reis aí agora. O que aconteceu? A sentença para Jeroboão, 1 Reis 14, 17. Ele fez essa besteira, 1 Reis 14, está no 14, 7 a 10. Versículos 7 a 10. Vá dizer Jeroboão que é isso que o Senhor, o Deus de Israel, disse. Tirei-o dentre do povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi. Veja que Deus sempre se refere ao rei Davi. Porque o Davi nunca traiu Deus. Ele traiu a si mesmo, ele traiu pecando. Mas ele nunca teve um outro Deus, ele nunca deixou de confiar em Deus. Isso que nós temos que guardar. Tirei o reino de família de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino de Israel. Seja escravo, seja livre, queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Veio a maldição. A maldição sobre o povo de Jeroboão. Por quê? Porque Jeroboão fez um outro Deus, irmãos. O maior pecado, claro, blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas o maior pecado que as pessoas possam cometer hoje, de todos, é idolatria. Criar um outro Deus. Por isso que nenhum idólatra vai herdar o reino dos céus. Porque a idolatria, quando você tem um outro Deus, um outro intercessor, esse é o pior pecado que você pode cometer na sua vida. Porque o teu coração saiu de Deus. Ah, mas eu sou obediente, eu vou mas tem um outro Deus. E nós sabemos o que acontece aí. Estou terminando. A sentença para Jeroboão foi essa. 19 reis, a partir de Jeroboão, nenhum prestou, irmão. Pode pegar a tua Bíblia. Da linhagem de Jeroboão, entrou outro rei, entrou outro rei, entrou outro rei. 19 foi tudo porcaria. Nenhum deles deu nenhum tipo de alegria para Deus. E todos eles condenados. Os reis descendentes de Roboão, que é do reino de Judá. Roboão herdou a origem de Davi, porque Roboão ele herdou e continuou o legado de Davi, o coração
Do jeito que Davi governou, obedecendo, ele continuou. Então, ele era considerado o rei que veio de Davi. Permaneceu no sul, e dos 19 reis que sucederam ele, 7 foram excelentes. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Irmãos, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E se não quebrar, vai indo. Mas nós vamos encontrar no meio de geração, nem todos os filhos sendo iguais. Nem todos os filhos que vieram, todos os netos de Davi foram iguais. E nem todos eles plantaram coisas ruins. Veja, o próprio filho, o Roboão, ele tinha um coração segundo o pai. Deu a ele a condição de gerar filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que foram iguais a Davi. Que foram temente a Deus. Não tiveram outro Deus. Mas sempre tiveram aqueles que fizeram coisa ruim. Não foram os 18 reis que sucederam ele, todos excelentes. Foram só 7. Mas por que do outro lado, nenhum se salvou? Porque nenhum tinha o coração segundo Deus. Então nós olhamos para a nossa descendência, nem todos vão sofrer o mesmo mal. Alguns sim. Por quê? Porque o coração dessa pessoa, você vai pegar a origem de marido e esposa. A mãe tem uma origem e o pai tem outra origem. Isso vai repercutir lá no DNA. Um parece com o vô, outro parece com a avó. Outros têm uma semelhança mais com o lado paterno, outros têm semelhança do lado materno. E isso faz a diferença na maldição lá na frente. Somente Jesus pode quebrar isso. Somente Jesus pode tirar. Veja, Davi, ele tinha um coração segundo Deus, porém a iniquidade continuou de geração em geração. Obediência a Davi trouxe bênção aos descendentes. E todos aqueles, irmãos, povos que da linhagem do rei, todo rei que era obediente à palavra de Deus, eles eram chamados aqueles que andaram com Davi. Deu para entender? Porque quando nós pregamos, acho que semana passada, a rebelião, né? Vai sair essa mensagem. Não sei se já está quando essa aqui sair. Irmãos, o que aquela mulher sofreu? Mas ela reconheceu Jesus, filho de Davi. Quando o cego Bartimeu chega lá e começa a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Só quem reconhecia realmente os obedientes a Deus é que chamavam Jesus de filho de Davi. Porque filho de Davi veio da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Todos aqueles que tiveram coração segundo Davi eram chamados filhos de Davi. Era reconhecido. Por isso que Jesus foi reconhecido como filho de Davi também. Às vezes as pessoas falam, ele não era filho de José? É por causa disso. Por causa da obediência do pai com Deus. Teve pecado? Todo mundo peca. Ele pecou? Pecou bastante. O que aconteceu com um dos filhos? Nós sabemos. Veja, irmão, nem todos os filhos de Davi foram ruins. No caso aqui, o Roboão. O Roboão e a sua descendência deram muita felicidade para Deus, porque ele teve descendente obediente. Nem todos, mas teve. Agora, do Jeroboão, nenhuma descendente deles teve problema. Salomão perverteu? Perverteu, mas os netos herdaram. Roboão herdou a bênção de Davi. Por quê? Porque continuou obedecendo. Então preste atenção, o segredo não é de onde você veio, o segredo é se você obedece ou não a palavra de Deus. O segredo é se você está realmente cumprindo com a palavra de Deus. O segredo é se você não tem um outro Deus. Para nós sabermos quem é de Deus, quem não é de Deus, é fácil. Olha a vida da pessoa, vê se ela obedece a palavra de Deus. Ah, mas é crente. Crente todo mundo é, hoje evangélico, pastor, tem um monte aí. Mas como que está a família? Na minha Bíblia está escrito, se o presbítero, o bispo, seja lá que for, não cuida da sua família, não pode cuidar da casa do Senhor. E hoje nós vemos isso aí, irmãos. Está escrito na minha Bíblia.
Então, se eu não cuido, se a minha família não está aos pés do Senhor, eu não posso ser pregador do Evangelho. Ah, mas eu tenho um filho lá desgarrado. Acabou, filho. A tua família tem que estar no pé do altar também. Ah, mas impede sim, porque está escrito na Bíblia. Vá você assumir um ministério se você está desse jeito. O que você vai causar, como causou Davi, como causou Salomão. Vá você. Ah, mas o meu coração de Deus. Tudo bem, você é salvo. Mas você está no lugar onde você não foi chamado. Deus só chama aqueles que é a família. Por isso que eu digo, a família é muito importante para Deus. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. Está negando a fé. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. E é pior do que o infiel. Estou terminando. A desobediência, então, de Jeroboão e seus reis descendentes trouxe maldição, extermínio de muitas pessoas. A linhagem do Messias, Apocalipse 5, versículo 5. Então um dos anciões me disse, não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então Jesus, ele era da tribo de Judá e ele era a raiz de Davi, ou seja, descendente de Davi. Aqui em Apocalipse, Jesus venceu o mal e venceu. Então todos aqueles que são obedientes são considerados realmente descendentes de Jesus, filho de Deus, porque aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Agora, eu vou terminar porque eu vou precisar voltar lá no Samuel. Mas antes, Ezequias 37. O versículo 21. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Chega lá na frente, Deus une de novo Judá e Israel. Une de novo. Passaram por um período muito grande de desgraça, essa é a tribo de Israel. Muita humilhação, Deus falou, porque Jeroboão foi um péssimo rei. Aí Deus fala, eu vou trazer de volta. Há um período, irmãos, que essa geração vai passar por muitas dificuldades. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles. E nunca mais serão 2 nações, nem estarão divididos em 2 reinos. Então nós sabemos que Deus fez isso. Está aí no versículo 22, né? Agora, irmãos, vamos em Esdras capítulo 10 para a gente entender versículo 1 a 3. Como que foi essa união? Povo de Israel, povo de Judá, tinha um coração segundo Deus, era da raiz de Davi. Mas o povo de Judá, de Israel, havia feito muita besteira. Eles estavam contaminados. E aí teve que passar por uma purificação para poder se unir. E uma das purificações é essa daqui. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrando diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras. Vou repetir. Fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Por isso que não há união entre luz e trevas. Tiveram que lançar as mulheres, filhos, por quê? Porque não são do povo de Deus.
O povo de Deus não se alinha, não se casa, não se associa, não abre negócio com o povo do mundo, irmãos. Você tem que largar. Eles tiveram que largar. Só há ligação com Deus para que eles pudessem voltar para Deus se eles tivessem. Claro, hoje ninguém vai se divorciar mais, né? Mandar embora, é diferente. Agora, aquele que é de Deus e peca dessa maneira, está pecando consciente. Agora, o que precisa, irmãos? Precisa levar à conversão. Luz sempre com luz. Eles jamais poderiam voltar para ajudar, ser um povo só, sendo casado com mulheres estranhas. Ah, mas Abraão casou. Calma, irmãos. Calma, que não tinha ainda todas as leis, não tinha tudo. As coisas foram acontecendo. Porque Abraão, né? Abraão não, Abraão casou. Abraão casou também com uma mulher. Ele não teve relacionamento com a sua concubina da sua esposa. Nasceu quem? Ismael. Moisés também teve um relacionamento. Moisés foi pior, incesto com a própria irmã e depois com uma mulher egípcia. Até que Arão e sumiu o nome dela? Miriam. Se levantaram contra Moisés porque tinha casado com uma mulher. Deus estava do lado. Porque o coração dele era de Moisés, era de Deus. Agora hoje, irmãos, as pessoas estão fazendo tudo errado. Aí as consequências vão vir para os filhos. Alguém vai pagar o preço desta conta. Eu não estou falando de salvação. Alguns podem até chegar a perder a salvação por causa de certas coisas. Não vou entrar no mérito, entra nas nossas mensagens lá de iniquidade. Mas eu estou falando de sofrimento aqui na terra. O povo de Israel sofreu, perderam, morreram, viraram escravos. Judá não. Judá estava numa boa, porque tinha um coração segundo Deus. Para terminar agora, vamos voltar lá. Eu não vou abrir mais Bíblia, eu só vou contar uma historinha que eu fiz aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Tudo isso começou com Ana. A culpada de tudo isso foi Ana. Foi. E todo mundo, né, nem entende isso. Quem foi a mãe de Samuel? A Ana. Quem foi o pai? Eucana. Aonde Samuel foi criado? Foi criado com Eli. Eli foi um bom pai? Samuel foi criado sem pai, sem mãe, com um sacerdote que não tinha nenhum escrúpulo, não tinha nenhum tipo de condições de criar, nem os seus filhos foram, tanto é que morreu tudo. Morreram em guerra os filhos, ele morreu caindo da cadeira. Olha o exemplo que Samuel teve como pai. Não teve pai porque o pai deixou ele ir morar, porque a mãe fez um voto com Deus. E ele não teve pai, não teve mãe com ele. Poderia até se encontrar, mas ele vivia mais como exemplo de quem? De Eli, que morava na casa de Eli, morava dentro do templo. Um homem também que foi um mau pai. Ele deve ter sido criado junto com os filhos. E quando você tem, todo mundo é criado do mesmo jeito. E ele não tinha essa aptidão para ser pai. Foi um grande sacerdote, um péssimo pai. Então veja, irmãos, como a influência de um pai e mãe influencia a sua descendência, os seus filhos, porque a conversão dos filhos vem com o exemplo do pai e da mãe. Os teus filhos são iguaizinho você. Você vai encontrar os filhos iguaizinho você. A sua falta de temor, né? Aquilo que você tem de ruim, você vai passar para eles só pelo exemplo. Eu costumo dizer que muitas pessoas se convertem só através do exemplo. A Bíblia diz que a mulher ganha seu marido sem abrir a boca, só com a conduta correta conforme a palavra de Deus. Não precisa ficar abrindo boca. É só você realmente se agir conforme Deus quer que você age. Não como você acha, como o pastor falou. Não, como a palavra de Deus diz que você tem. Ah, mas um outro pastor, uma outra não sei o que lá. Irmão, esse negócio de encontro, disso aqui, encontro aí, não vira nada isso aí, porque não muda a vida da pessoa.
Eles não tratam do principal, que é a raiz do mal, que é a iniquidade que está dentro das pessoas. Muitos vão chegar, mas Senhor, em teu nome expulsei. O Senhor diz lá em Mateus 7, nem todos aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Estão dizendo. E vão chegar diante de mim, essas pessoas falando que expulsou o demônio, fez maravilhas e curou as pessoas. Profetizaram. Mas eu vou falar para eles, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. O que separa você de Deus? A iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Está lá na sua Bíblia. Mateus 7, 22, versículo 23 também. A Ana gera Samuel. Ele foi criado sem pai e foi criado por Eli, um pai omisso. Sacerdote que tinha 2 filhos rebeldes. Samuel não conseguiu converter os seus 2 filhos. E tiveram então que eleger um rei. Irmãos, se ele tivesse convertido os filhos, a nossa vida seria diferente. Nós não teríamos governador, não teríamos presidente, não teríamos prefeito. Todos nós seríamos guiados por um único Deus, o povo dele. Alguma coisa Deus ia fazer e nós não ia precisar ir em tal de eleição, porque o próprio Deus estava cuidando da gente. Isso por causa da omissão de Ana e o Eucana, o seu pai, que aceitou esse voto, né, de dar lá, e o Eli também aceitou. Ah, mas ela fez o voto que às vezes nós não podemos fazer. Que fere os princípios de Deus. Como o voto do Jefté. Ele fez um voto com Deus, que a primeira pessoa que saísse da casa dele quando voltasse ia morrer. A filha dele teve que cumprir, queimou ela de sacrifício. Voto que Deus não ouve, irmãos. Não, você vai ser um sacerdote, amém, mas não vou deixar morar não, eu vou te criar. Eu vou te criar para Deus, você vai ser um homem de Deus, e Deus vai te chamar, amém. Não, faz aqueles votos que é contra quem cria pai, quem cria filho é pai e mãe, não é vô, não é vó. Vô e vó não se mete na vida, tio e tia não se mete na vida, irmão, de ninguém. Deixa os pais criarem. Mas onde os pais vão buscar sabedoria para criar filhos? A palavra de Deus. Aí você vai entender quem é aquele que tem o coração, porque cria os seus filhos no caminho certo. E aqueles que não têm o coração voltado a Deus. Por quê? Porque não consegue criar os seus filhos segundo a vontade de Deus. Ah, mas como que foi a criação dos filhos de Davi? Foi ruim. Por quê? O problema era o pecado do pai sexual, que trouxe, e da mãe também, né, que ela era casada, ela não deveria ter feito isso. Samuel não conseguiu converter. Davi é ungido rei, contrai um casamento através de adultério e derramamento de sangue inocente. Filho, Aminon, pratica incesto com a irmã Tamar. Pode ver que o problema de Davi era um incesto, era um problema sexual na família dele. Salomão contrai vários casamentos com mulheres estranhas. O povo então é dividido, Judá e Israel. O papel da família é muito importante na sociedade. O pecado de Adão trouxe a deformação, a iniquidade das pessoas. Mas nós temos a palavra de Deus, que nos faz obedecer a Deus. Ah, mas eu tenho iniquidade. Eu também tenho. Mas eu tenho a verdade. É eu que decido. Livre arbítrio. A família é muito importante nessa sociedade. Aplaudo o Senhor Jesus. Glória a Deus.